Todos meus irmãos, com a paz do Senhor, amém? Amém! Motivo de alegria, mais uma sexta-feira, para podermos estar reunidos, né, para louvar e engrandecer o nome daquele que é digno de honra e de glória. Meus irmãos, essas irmãs que eu pensei que hoje eu ia ficar quietinho ouvindo, mas glória a Deus de fazer isso, esse algo sobre a minha vida hoje. Então vamos fazer a vontade do Senhor, né? Vamos abrir nossas Bíblias lá em livros, a carta aos Hebreus, lá do seu capítulo 4. Aleluia! Não é proibido de adorar não, irmão. Enquanto você adora, Deus move os céus sobre a minha e a tua vida. Não vamos deixar o cansaço, abaixar Deus da glória! Porque a palavra do Senhor vai dizer, meu pastor Cleber, mesmo com pouca força, baixa a minha palavra. A gente guardando a palavra vai dizer para a gente meditar nela de dia e de noite, ser fiel até o fim. Então, sendo fiel até o fim, a gente vai atropelando o cansaço, atropelando a adversidade, porque quem é que não tem problema? Todo crente tem problema, o ímpio tem problema. Mas a nossa diferença de quando estamos na presença do Senhor, que o problema para a gente ele diminui, ele não cresce. Porque a única coisa que cresce na nossa vida é Jesus Cristo. E quer te amém? Amém. Vamos ler. A partir do seu versículo 11, vai nos dizer assim: procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e da medula, é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Ante todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que tem o temor que nos trata. Você pode sentar aplaudindo ao Senhor. Esse texto por esses dias foi um texto onde me confrontou muito. Onde fui procurar alguns respaldos sobre esse texto. A gente pode ver quando o texto ele vai falar de espada, ele vai falar de 2 maneiras na nossa vida. Ou é honra, ou é o fim. Ou é Deus honrando algo na nossa vida, ou Ele pondo o fim. Porque a espada, ela tem 2 finalidades. A espada, ela tem o poder de estar te dando honra. Que honra é essa? Quando o rei ele vai escolher alguém para poder ali estar defendendo o reino, ele vai fazer uma cerimônia. E com a espada ele vai dizer que de um lado ele está honrando, mas com o outro lado, se desonrar o reino, ele está dizendo: a mesma espada que te dá honra é a mesma que vai pôr fim na sua honra. Então a espada ela vai estar pondo um meio, um início e um fim. Aí você me pergunta: por que, evangelista, ela vai estar mostrando o primeiro meio? Porque ela vai estar mostrando o caminho que tu vai seguir. E o início é a hora que Deus te levanta para você fazer algo para Ele. Quando Ele te levanta para fazer algo para o reino, não importa o tamanho, a proporção, mas Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite: é o meio que vai definir como você vai terminar, não é o começo. Porque muita gente começa bem e termina mal. O importante não é como você vai estar no meio, o importante é como você vai terminar no final. E a palavra do Senhor vai dizer assim, ó, que ela é apta. E quando a gente fala de espada, a gente está falando da palavra. E a palavra do Senhor vai dizer lá em Timóteo que o obreiro bem aprovado, ele sabe manejar a espada, mas aquele que não sabe manejar, ele mesmo se corta com a espada. E muitas das vezes a espada é necessário retirar da tua mão e te cortar, para saber que com a palavra que tu está pregando, tu está ferindo alguém, não está pregando o reino. Por quê? Muitas das vezes tu está pregando em desobediência, e a palavra que está pregando está condenando. Sabe o que Jesus vai dizer em Apocalipse? A mesma palavra que eu e você pregamos é a mesma palavra que vai nos condenar naquele dia. Então a palavra do Senhor vai dizer o que é pra gente: vive o que prega, e prega o que vive. Verdade. Deus da glória. E eu entrando nesse texto, Senhor, muitas das vezes a gente prega, pastor Kleber,
Não são, mas depois que a gente prega, a gente reclama da palavra que a gente pregou, do modo que Deus nos usou, não é a proporção que a gente queria, mas Ele está dizendo, a proporção é minha, o jeito de usar é meu, a unção que repousa na tua vida é minha, então não reclama, em tudo dá graça. Dá graça se foi no pouco, se foi no muito, se a igreja movimentou, se a palavra foi pouca, mas Ele está dizendo, a palavra ainda é minha, eu sou a palavra, eu sou o alfa, eu sou o ômega. Sabe o que Ele está dizendo com isso? Eu sou o começo e o fim, aquilo que eu começo eu termino, por quê? Ele está dizendo assim para mim e para você, a boa obra eu termino, mas se eu quiser acabar com ela, eu começo acabando com a estrutura. Por quê? Ele está dizendo assim, eu sou a estrutura, eu sou a tua base, mas se tu estiver na areia, eu faço um mar vir sobre você e te derrubar, eu faço vir um vento e te derrubar. Por quê? Na hora que Jesus ele vier, ele vai fazer igual quem está colhendo trigo. Aí a gente vai dizer assim, mas como pode? Está pregando, mas está em pecado. Como pode? Meu Deus. Dirigir culto, mas está dessa maneira. É profeta, mas está assim. Mas Jesus está dizendo assim, ó. Não arranquei o trigo. Por quê? Muitas das vezes a palavra que o joio está pregando está levantando o trigo. Deixa ele lá no meio. No final eu arranco. E como é que eles arrancam? Cara, deixa ficar maduro. Eu vou esfregar ele. Vou botar na areia. E agora como é que Jesus vai fazer? Vou começar a jogar tudo pro alto. E quando Jesus começa a jogar tudo pro alto, ele deixa vir o vento. É nessa hora que descobre se tu é crente ou se tu é joio. Se você está fazendo na verdade ou está fazendo na mentira. Por quê? A hora que vem o vento, quem está firme permanece na palavra. Se você pode permanecer nela. E agora quem não está, agora ele vai discernir o pensamento. Por quê? O pensamento de muitos é chegar no altar, mas não quer chegar no altar com oferta, não quer chegar com sacrifício, não quer chegar escalando os degraus de joelho. É mais fácil chegar de pé, mas ele está dizendo em João que diminua eu e cresça ele. Muitas das vezes o que ele está fazendo? Diminuindo quem é Cristo e crescendo quem é o homem. E quando cresce isso? Quando o ego começa a falar mais alto. Quando você fala, eu sou o profeta, eu sou o homem. Se eu não estiver no culto, o culto não é da mesma forma. Se eu não louvar, a glória não desce. Ele está dizendo assim, eu não dependo de você para descer na terra. Porque Jesus ele veio com um propósito, não foi a dependência do homem. Ah, meu Deus do céu. Aleluia, Deus, da glória. E muitas das vezes tu está aqui dentro para glorificar o Senhor, Oh, porque Ele meu está do Deus, seu lado. aleluia. Glória a Deus, aleluia. Se a espada ela é Deus, afiada e tem Deus. dois gumes, É. ela vai cortar de um lado para o outro. Não adianta eu sentar na direita, olhar para a esquerda e olhar para alguém triste, chorando, dizendo que está em pecado. Nem tudo é pecado, tem coisa que é tratar de Deus. Então a gente tem que começar a entender o que é tratar de Deus e começar também a entrar nesse tratar. Porque quando Deus começa a tratar com a espada de um lado para o outro no meio da guerra, como um soldado ele começa a se defender, ele começa desembanhando a espada, ele começa a ter um propósito, uma visão de onde ele vai chegar, o que ele quer da vida dele, qual é o propósito que Deus tem na vida dele, como ele vai cumprir o propósito. E o propósito é defender o evangelho. Mas você diz para mim, o evangelho se defende sozinho. Não, Paulo vai dizer, vamos colocá-los como ministro em defesa do evangelho. É como o pastor está falando aqui, sabe por que o evangelho tem perdido campo, mais campo e mais campo? Porque nós estamos deixando o inimigo plantar o joio, e a gente está com a semente do trigo e não planta. E Deus falando comigo dentro dessa palavra, ele começou a olhar para mim. Ele começou a olhar para mim e dizer assim, com a espada que corta para a esquerda, para a direita, começa a selecionar quem está andando do teu lado. Sabe como é que você seleciona? Quando tu começa a ver quem está na tua direita, a comentar algo, começa a comentar da Bíblia. Se ele sair de perto porque ele não é apto para andar com você. Não é você que se estraga, é a amizade que te estraga, a influência. Porque Pedro foi influenciado por Jesus. Mas mesmo tendo a influência de Jesus, quando ele chega perto de alguém na fogueira,
Quando o negócio está ficando estreito, Meu Deus. que ele foi observar o que estava acontecendo com Cristo, ele vai se deparar na frente de uma fogueira. Agora, em vez de Pedro pegar, botar aquela espada para cortar para a esquerda e para a direita, para saber quem está do lado dele, ele vai compactuar. Alguém vai dizer assim: não és tu aquele que anda com ele? Ele vai dizer: eu não. Sabe por quê? Tem hora que a conversa não é apta para aquele momento. Então, você, para não sair envergonhado, você prefere se juntar no meio da conversa, se juntar no meio do assunto. Mas muitas das vezes é melhor estar sozinho do que mal acompanhado. É melhor você não ir naquela situação. Se você não está indo para representar